paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso bíblico, Nossa Missão. Eu sou o pastor Elmer Mendes e hoje nós vamos falar sobre servindo com os bens. É a lição de número 10 da nossa revista de estudos. O curso é bíblico, só que nós temos a revista de estudos aqui de apoio com todas as 12 lições. E nós então estamos iniciando a lição 10. O objetivo desta aula é mostrar que Deus sustenta a sua obra através do seu povo. A maneira de Deus sustentar a obra é por intermédio do seu povo, por meio de cada um de nós. Por isso, a lição servindo com os bens. Afinal de contas, nós somos chamados para servir com tudo aquilo que temos e somos. Iniciando esta aula, eu quero já dizer algo. A igreja, ela não é uma empresa. Porque a finalidade não é obtenção de lucro, mas ela precisa, logicamente, de recursos financeiros para implementação de seus projetos. A igreja, ela é uma organização, sim, tem CNPJ, ou seja, tem inscrição perante os governos, bem organizada administrativamente, isso é importante. Mas o fato dela ter um CNPJ não caracteriza empresa com finalidade de lucro. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, inclusive, tem no seu estatuto de registro lá do CNPJ que ela é uma instituição sem fins lucrativos. O que isso significa? Significa que toda a arrecadação é investida na instituição. Sustento de ministros, manutenção, construção, ação social, sustento de missionários, aluguel, pagamento de aluguéis. Nós temos muitos templos próprios, mas temos muitos aluguéis também. Então, isto significa ser uma instituição sem fins lucrativos. Não é para enricar ninguém. Ninguém vai ser rico por meio dessas arrecadações. Isso está bem claro também na nossa vocação. E tudo que é arrecadado é investido na própria instituição. Então, pense aí na igreja, nas questões de sustento, de manutenção, de investimentos. Pense como uma grande família e possui inúmeras despesas, pagamento de água, de luz, de impostos. Alguns a igreja é isenta, mas outros não. Então pense aí nas necessidades que são supridas pelas contribuições voluntárias de seus membros, ao entregarem mensalmente dízimos e ofertas. Vou começar então falando com vocês sobre ideias erradas sobre a contribuição financeira na igreja. Por exemplo, há pessoas que dizem: o dinheiro é para o pastor. Pessoas, lógico, não estou falando de pessoas da igreja. Estou dizendo de pessoas que não sabem como funciona a organização e a administração de uma igreja. E eu não estou falando de todas as denominações, estou falando da nossa experiência, de quem nós somos, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Pois bem, a contribuição, esta é uma ideia errada sobre contribuição, porque a contribuição ela é feita para a manutenção do templo, para a implementação de projetos e expansão da igreja. Entre as necessidades previstas está, por exemplo, o sustento do pastor, que
tem a instrução bíblica sobre o sustento daqueles que ficam em tempo integral para o ministério. Então nós vamos ler esses textos aqui. Então já vamos até ler, eu vou ler esses 2 versículos aqui citados, eu vou ler aqui no smartphone. O primeiro, acabei esquecendo de dizer, Bíblia em mãos, a minha Bíblia está aqui no celular e também está aqui a minha Bíblia impressa. Porque esse é um curso bíblico, como nós gostamos sempre de ressaltar aqui. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Aqui nesse texto foi na ocasião quando o apóstolo Paulo estava orientando acerca dos pastores, dos presbíteros. E ele diz, o versículo 17, ele diz que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. E o outro texto é 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 8. Nesse texto aqui é quando o apóstolo Paulo ele está alertando a igreja dos falsos profetas. Só que no versículo 8, então ele faz esta contraposição entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Porque o falso profeta, ele vai explorar a igreja, ele vai tentar se enriquecer por meios de contribuições da igreja. O verdadeiro profeta, não. Então ele está dizendo, outras igrejas, isso é no versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Então, o pastor que tem o modelo de Cristo, um modelo correto de ministério, ele não vai ser pesado a ninguém, a nenhuma igreja, a nenhuma contribuição. Ele vai ser digno do seu salário, do seu sustento para a sua família, mas não como meio de lucro, de enriquecimento. Então, por exemplo, no avivamento bíblico, nós temos pessoas que ajudam na administração. O pastor não faz isso sozinho. Nós temos o tesoureiro da congregação, nós temos o assessor do campo. As arrecadações, elas sempre são recolhidas, de preferência, não só por uma pessoa, mas por 2 pessoas, que anotam a arrecadação e dão um visto ali. Os 2 conferiram para ter lisura, para ter o princípio ético. Então, tudo isso é contabilizado no final do mês, fechado o relatório. Qualquer membro pode ter acesso ao relatório, se o membro pedir, eu gostaria de ver o relatório. Ele é um contribuinte, ele é um mantenedor da obra ali. Então, nós temos total clareza em nossos relatórios, não escondemos nada. Então, o dinheiro, a arrecadação, não é para o pastor, é para a manutenção, para a expansão da igreja, para tudo aquilo que é realizado. Outros pensam que o dinheiro pode comprar as bênçãos de Deus. Esta é uma maneira errada de contribuir. Não se adquire bênçãos através de dinheiro. Os dons de Deus, a salvação, o perdão, a cura, o favor divino, a prosperidade. O que é prosperidade? Nós vamos falar sobre isso aqui nesta aula. Então, nada disso se compra com o dinheiro. Então, a Bíblia também deixa isso bem claro. Vou pegar um texto aqui de referência
que é Atos capítulo 8. Olha o que diz Atos capítulo 8, versículo 18. Nesta ocasião aqui, Lucas, o escritor do Atos dos Apóstolos, está narrando o que aconteceu lá quando o evangelho chegou em Samaria. E olha o que aconteceu. No versículo 18, diz que: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, veja só, né, teve aqui um interesse deste Simão, que pediu aos apóstolos que ele compraria. Quem era Simão? O versículo 9 explica. Havia ali em Samaria um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Então, só que esse Simão, depois ele se converte. O texto aqui diz que creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e ele ficava atônito. Ou seja, uma pessoa que já tinha se convertido e batizado e queria comprar o dom do Espírito. O que Pedro diz para ele? Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, você está pensando que o dom de Deus alcança por dinheiro. E não é assim. E Pedro fala com ele novamente sobre arrependimento. Então veja que tem muita gente na igreja achando que pode comprar o dom de Deus, as bênçãos. Não pode. Não pode. O dom gratuito de Deus é um presente que você não merece. Não há dinheiro que você compre. A bênção de Deus não é comprada. Não existe, olha, dê R$1.000 para você ganhar 10.000. Em Deus não existe esse tipo de negociação. E outra maneira errada também, sobre a contribuição financeira, há aqueles que acreditam que na igreja não se deve falar sobre dinheiro. Deve sim. Tem muita gente que acha que a igreja não é lugar para falar de dinheiro. Na igreja é preciso discorrer sobre todos os assuntos que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muito sobre dinheiro. Jesus, quando falou sobre idolatria, era sobre o dinheiro que Jesus falava. Então, a idolatria do dinheiro, a avareza. Agora, quais são, então, os conceitos corretos sobre a contribuição financeira na igreja? Primeiro, tudo pertence ao Senhor. Esta é a maneira correta. Às vezes nós ficamos questionando, 10%. Não, irmão, tudo pertence ao Senhor. Se a sua vida pertence ao Senhor, tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Senhor. 10% é um princípio. Falando sobre dízimo. Olha o que o Salmo 24 diz, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo vem da terra. Você está me assistindo aí em um celular? Esse celular, ele foi extraído da terra. Está assistindo uma televisão? Eu estou aqui em uma sala repleta de tecnologia, computadores, câmeras, várias coisas aqui nessa sala. Tudo vem da terra, tudo foi extraído da terra. O homem foi lá, tirou o petróleo da terra, fez o plástico, tirou os
extraiu da terra, né, algum minério, fez a composição de celulares, enfim, tudo foi tirado da terra. E do Senhor é a terra. E nós usamos as coisas como se fossem nossas. Não é o meu, isso é meu. Tudo vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Somos administradores, a Bíblia diz isso, que nós somos administradores dos bens. Aonde que a Bíblia diz isso? Em Mateus. Mateus 24 diz exatamente isso. Versículo 20, Mateus capítulo 24, versículo 45, quando Jesus fala sobre a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarda, virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados, então o Senhor virá num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós estamos aqui, irmãos, como administradores daquilo que é do Senhor. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus. E você estar aqui nesta terra como administrador. Cuide bem daquilo que Deus está colocando na sua mão para administrar. Do salário, dos recursos, dos bens e principalmente da sua fé, da sua dedicação a Deus, da sua família, da sua vida espiritual. Então nós não devemos ter esta avareza no nosso coração, de querer acumular coisas. Tem gente que o principal objetivo dela é o acúmulo de coisas. Deus criou vocês para isso, para acumular coisas. Veja o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas é grande o ganho, a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando você nasceu, você não trouxe nada. Quando você morrer, não vai levar nada. Tendo, porém, sustento, e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser acumuladores caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, desejos loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e na ruína. Veja que o problema não é nem ter muito dinheiro. Biblicamente, o problema não é nem ter muito dinheiro. É do que o seu coração se acumula. Qual é o propósito, qual é o objetivo. Então nós não devemos reter aquilo que pertence a Deus. É o que a Bíblia diz em vários lugares. Nós temos, por exemplo, vou pegar aqui um provérbio. Um provérbio, para não citar os textos mais clássicos, Malaquias, Mateus, que fala sobre um princípio de não retermos, não segurarmos aquilo que é de Deus, mas aplicarmos o nosso coração nesse princípio. Então, provérbios são aquelas máximas, né? E um provérbio que é o 11, 24, diz assim: há quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. É sério. O dinheiro trago como oferta a Deus deve ser entregue em atitude de adoração.
O dízimo, que é um princípio, deve ser entregue em atitude de gratidão, de fidelidade e reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Isto é a verdadeira prosperidade. O que é a verdadeira prosperidade? É você estar feliz, grato a Deus. Isso é prosperidade bíblica, é felicidade. É realização em Deus, em Cristo, que tem nos sustentado diante de todas as coisas. Então vamos aqui agora, como são feitas as contribuições no avivamento bíblico? Através dos dízimos. O termo dízimo significa 10ª parte de toda a renda. Esta contribuição ela é acondicionada, né, em um envelope específico ou em alguma conta específica e mensalmente é entregue em culto. Logicamente que hoje nós temos as tecnologias aí de contribuições por transferências bancárias, Pix, enfim. Lógico também, sempre em conta titular da igreja. Na nossa igreja, ninguém tem autorização para administrar recurso da igreja em conta própria. Então, sempre em conta da igreja. Ofertas. As ofertas são separadas, né? Conforme o que propôs, é o que 2 Coríntios 9:7 diz, cada um contribua segundo propôs, ou seja, planejou. Oferta não é para ser um negócio de surpresa. Quanto que eu tenho aqui? Alguns trocados, algumas moedas. Se for tudo que você tem, maravilha. Mas a oferta é um planejamento. Quanto que eu vou ofertar por mês? Então, a cada culto eu levo um valor porque eu me organizei. É administração pessoal também. Planejamento. Nós temos também ofertas especiais com algum fim especial. Então, olha, irmãos, esse mês estamos precisando de algo. Quem pode contribuir? Sempre voluntariamente, sempre generosamente. Então, nós também temos ofertas especiais que são levantadas em momentos específicos da igreja. Então, esta é a forma de contribuir. Toda congregação, aonde tiver uma igreja evangélica, avivamento bíblico, sem exceção, envia mensalmente o dízimo e as ofertas para a administração nacional do avivamento bíblico. Essas contribuições elas servem para implantar novas igrejas nas regiões, porque as regiões recebem uma parte. Elas servem para sustento, avanço, expansão das igrejas nas regiões. Elas servem também para a organização de eventos e o trabalho da região eclesiástica, que aquele campo está inserido. Uma outra parte é enviada para o trabalho administrativo nacional, que tem uma vasta área de atuação, uma ampla área de atuação na área administrativa, desde organização de documentos, desde também o sustento de com algumas parcerias e trabalhos nacionais, e também tantos outros eventos do administrativo nacional da igreja. E uma outra parte vai para o sustento da cultura e da educação do avivamento bíblico. Então, quando um pastor é formado, por exemplo, tem a contribuição da congregação. É uma pequena parte ali que ajuda muito no sustento do seminário da igreja, na formação de novos pastores, de seminaristas. Então, isso é sustentado também com uma pequena parte, que é uma grande contribuição na área da educação e da cultura da igreja. Além disso, a oferta que é enviada mensalmente para missões, que ajuda no sustento dos trabalhos missionários no Brasil e fora do Brasil. E também a oferta de ação social, que tem trabalhos aí na área social, em várias áreas, desde tratamento de dependentes químicos, até trabalho com crianças,
Enfim, cada congregação, onde tiver uma congregação do Avivamento Bíblico, tem uma contribuição, ou seja, aonde você está, em qual congregação você está. Toda arrecadação, a maior parte, 90%, fica na congregação, no campo, porque o campo tem uma administração. Então, todas as congregações enviam as arrecadações para a administração do campo. E aí o campo vai administrando, suprindo as necessidades das congregações. E uma pequena parte, como eu disse aqui, é enviado esses 10%, juntamente com as ofertas de missões e ação social todos os meses, mas que é uma grande contribuição, ou seja, a sua contribuição, ela não está só na congregação, na maioria do recurso é da congregação e do campo, mas você está indo além, você está contribuindo além, você está contribuindo, ajudando na assistência social, na educação, na formação de novos ministros, na implantação de novas igrejas, ou seja, veja, a sua contribuição está indo muito longe para a glória de Deus. Então, eu termino aqui esta aula falando sobre o privilégio de ser contribuinte. É satisfatório poder investir nos projetos de edificação e expansão da igreja e ser participante das ações que a igreja tem na vida das pessoas, contribuir com o trabalho missionário, com a salvação de muitas almas, tanto local na congregação, quanto no Brasil inteiro ou fora do Brasil. Ainda nós temos, por exemplo, as ofertas em cestas básicas. Na celebração da ceia, nós levamos a cesta básica, contribuímos. Então, é arrecadado alimentos, são entregues às pessoas necessitadas. Então, veja que essa responsabilidade não é do líder de tesouraria, mas do líder da ação social de cada congregação, que pode, inclusive, aumentar o trabalho, não só cesta básica, mas, por exemplo, arrecadar roupas, fazer doação de roupas para pessoas necessitadas, tantos trabalhos que nós podemos contribuir, os membros da igreja, cuidar da família da fé e de outras pessoas necessitadas. Então, além das ofertas de ação social, que é enviado para a Diretoria Geral de Ação Social, da oferta de missões, que é enviado para a Diretoria Geral de Missões, além da arrecadação que é enviado, para a diretoria administrativa, a diretoria de cultura e educação, para a região eclesiástica, nós ainda temos muitas coisas que podemos fazer sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas e também nas contribuições ali especiais ou de arrecadação para o trabalho social da congregação. Então, se comprometa, eu concluo dizendo, se comprometa. Seja dizimista fiel e ofertante. E participante do sustento dessa grande obra. Não queira administrar o seu dízimo. Eu vou comprar isso aqui e vai entrar como dízimo. Não. Eu vou comprar isso aqui e vai entrar como minha oferta. Não queira administrar. A igreja, ela tem os administradores. E esses administradores, você às vezes está olhando uma necessidade e o administrador está olhando uma necessidade muito mais ampla, que precisaria daquela contribuição. E aí, às vezes, nós ficamos querendo administrar o dízimo e as ofertas que nós entregamos. Não, seja dizimista, seja ofertante. Se você ver uma necessidade, compartilhe a necessidade com o pastor, com o dirigente da congregação. Converse, tente levantar ofertas, então, especiais, além do seu dízimo e da sua oferta. Tente levantar ofertas especiais para suprir aquela necessidade. Isso vai ser muito bom, muito útil para a congregação. Então, seja um dizimista, seja ofertante, participe do sustento desta grande obra e que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa prosperar, de fato, com a prosperidade bíblica, os seus
caminhos. Amém? Estamos então encerrando a nossa aula. Deus abençoe a todos. Na próxima aula, é a aula de número 11, nós vamos falar sobre a glória de Cristo. Um abraço a todos, até a próxima aula.